Pessoal, voltamos mais uma vez, né? A continuidade. Esse daqui é um pouco longo, tá certo? Tá de parar aqui, parar de tremer um pouco. Tá, dois pássaros identificados por P1 e P2 encontram-se no alto dos dois prédios, tá? Enxergam um pedaço de pão no chão. Eles partem no mesmo instante em direção ao pão, tá? Voando em reta a mesma velocidade. Então tá aqui a gravura, tá certo? A gente tem as medidas aqui, que tá bem pequenininho, né? Essas medidas aqui. Se você conseguir dar um zoom na tela para enxergar, seria interessante. Então tá bem pequeno, tá? Um tá aqui 27, deve ser 27 metros, e aqui o outro tá 36 metros, tá bom? Aí, o que acontece? A gente vai ter aquela parte de Pitágoras aqui, o ângulo reto, aqui a hipotenusa, aqui tem 27, aqui tem 36, então aqui o cálculo está bem na cara, né? Também é impossível não dizer que seja hipotenusa. Considerando as medidas da figura, qual pássaro será o primeiro a alcançar o pão? Em que distância o pão estará um do outro neste momento? Então tá aqui as opções, que é para você assinalar, mas esse espaço é para você justificar. Então vamos pegar lá, vou fazer dos dois prédios, tá? Vou pegar aqui um modelo, tá? Quadrado da hipotenusa, mais quadrados dos catetos, certo? Então tá aqui a formulinha, tá desembolsada aqui. Aqui um dos catetos é 27 e o outro é 36. Vou pegar aqui h ao quadrado, né? 27 ao quadrado mais 36 ao quadrado, tá certo? Aí o que você vai fazer? Vai fazer a potenciação, vai somar e tirar a raiz quadrada. Então, primeiro passo aqui, potenciação, soma e raiz quadrada. Raiz quadrada. Então, isso aí é do primeiro prédio, tá? É o que eu indiquei o caminho, quem formula o cálculo é você. Está mais ou menos no caminho, é só realizar, tá certo? Do outro prédio, tá? Os valores também são bem pequenininhos, tá? Bem pequenos. Então essa parte aqui seria 25 metros e aqui 60 metros, tá? Esses dois. É a mesma situação. Eu vou ter aqui o ângulo de 90 graus, a hipotenusa do outro lado, tá certo? Vai ter que fazer o cálculo desse prédio aqui. Então você vai ter aqui h ao quadrado, hipotenusa, quadrado dos catetos, tá certo? Quadrado dos catetos, tá certo? E aí, tá? Você vai colocar aqui os valores. Hipotenusa, um dos catetos é 25 e o outro é 60. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar aqui e fazer a potenciação, tá? Soma e raiz quadrada, tá? Nas duas situações. Raiz quadrada nas duas situações, tá bom? Então essa daí seria o dos pássaros. Mas o que vai evidenciar aqui, né? Você vai ter os dois valores, tá certo? O que você vai fazer quando achar os dois valores? O do primeiro prédio e do segundo prédio. Então você vai ter o P1 e o P2, tá? O prédio 1 e o prédio 2, tá? Como é que a gente vai fazer com essas respostas? Como que a gente vai proceder quando achar as respostas? Então você vai pegar aqui o P1 menos o P2. E aí, o que vai acontecer? Você vai achar a resposta, tá certo? Você vai achar a resposta, solução do problema, tá bom? Então vamos para o próximo. Utilize o teorema de Pitágoras para deduzir a fórmula diagonal do quadrado. Tá? Como é que vocês lembram no começo, quando eu falei para vocês, como vocês tinham um quadrado? Lá no começo, quando a gente começou a falar de Pitágoras, então lá a gente tinha um quadrado,
Tá certo? Se eu pegasse esse quadrado e partisse em duas partes, eu teria um triângulo retângulo, correto? Esse triângulo retângulo teria o ângulo de 90 graus, a hipotenusa e os catetos, tá? Basicamente, a gente teria essa exemplificação da fórmula aqui, tá certo? Mas, o que acontece aqui? Se eu passo essa linha aqui, eu vou ter aqui uma diagonal, tá certo? E aqui dois lados, tá? Esse lado e esse lado. Se eu fosse colocar isso, tá? Em mesma comparação aqui com Pitágoras, eu teria o quê? Eu teria a distância ao quadrado, né? Distância ao quadrado. Por que uma distância ao quadrado? Porque aqui eu consigo formalizar um quadrado, tá? Aqui eu consigo formalizar outro quadrado. Lado, né? O CL seria um lado ao quadrado, e aqui um outro lado ao quadrado, que seria basicamente a hipotenusa. Se eu somar esses dois lados, vai dar essa diagonal aqui, que eu cortei ao meio, né? Então aqui a gente teria o quê? A gente teria basicamente uma formulinha. Se eu somar um daqui com um daqui, eu vou ter dois. Então vou ter uma diagonal igual, né, a 2L ao quadrado. Tá certo? E aí, o que a gente faz depois disso? Né? Como é que a gente vai fazer aqui? Você vai extrair a raiz quadrada de ambos. Extrai a raiz quadrada de ambos, você vai chegar na resposta. Tá? Então, qual seria a diagonal disso daqui? Né? Aí é com você. Você termina aqui essa solução. Estou te mostrando como que ocorre essa solução. Tá? Vamos para ampliando o conhecimento, né? Tem bastante coisa hoje, hein? Ampliando o nosso conhecimento. Então nós vamos dar um foco da leitura dela, tá certo? Para mostrar para você e orientar qual que seria o procedimento, tá certo? Do que se trata, né? Como que a gente vai fazer para resolver. Carlos está ajudando seu avô a construir um portão, construir um galinheiro no sítio da família. Tá? Na entrada, o galinheiro haverá um portão feito com tiras de madeira. Tá? O portão terá 90 metros de comprimento e de largura. Então, basicamente são iguais. Então, basicamente um quadrado. No entanto, para sustentar essas tiras de madeira, será preciso colocar um reforço diagonal no portão. Qual deve ser o comprimento dessa madeira que se colocará para reforçar o portão? Então, vamos tentar imaginar. Tá? O portão. Quando você não tem uma figura, você tenta imaginar ela. Tá? Essa é a sacada. Então você tem um portão basicamente quadrado, tá? Onde você vai ter que ter uma diagonal aqui. Então a gente entende que é o seguinte: Pitágoras, ângulo de 90 graus, hipotenusa, catetos. Tá? Até aí nenhuma novidade, né? Mas basicamente ele seria também uma haste diagonal. Então aqui a gente tem 90 e aqui 90, tá? Não precisaria nem aparecer, né? Que seria 9 metros, né? Não seria 90, seria 9 metros, aí tá errado. Aqui 9 metros, 9 metros. Tá certo? Nem um 0,9, quase 1 metro. Tá? Tá? Quase 1 metro. Tá? Ou seria 90 centímetros, né? Tá? 90 centímetros, que seria o correto. Mas aqui, o que a gente faz? A gente vai pegar lá essa parte diagonal aqui, tá certo? Ao quadrado, tá certo? E os outros dois lá, tá certo? Os outros dois elevado ao quadrado, né? Que seriam dois lados. Então seria dois lados de 90, né? Então a gente fosse pegar aqui dois lados de 90, como é que a gente veria o portão, hein? Aqui deu tilt da dúvida. Deixa eu pensar. Eu tenho dois lados. Então, porção 90 metros de largura e comprimento. Então, ele vai ter os dois. Então, seria 2 de 90. Então, poderíamos escrever assim: 2 vezes 0,9. Então, 2 vezes 9. Por que 2 vezes? Porque eu tenho o comprimento e a largura e o 0,9 duas vezes. Tá aí. Tá? Mas como ele é traduzido para uma diagonal, a gente vai colocar a raiz quadrada. Tá aqui, ó.
né? Raiz quadrada. Que resultado você vai obter disso daqui? É com você. Você que vai pensar aí quanto seria basicamente essa hipotenusa aqui, essa diagonal, tá certo? Se eu coloquei uma raiz quadrada aqui, você coloca uma aqui também, tá? Aí você vai cair naquela parte das propriedades dos radicais, né? Aquela que corta, pega o 2 aqui, corta aqui e elimina, tá? Isso daí já é uma solução. Mas aí a resposta final, quem compartilha é você, tá? Vamos pegar esse daqui, ó, a área do triângulo. A área do triângulo representada na figura, na figura é, tá? Aqui a gente vai ter que pegar essas coordenadas, né? Que a gente não tem muita solução para pegar as coordenadas para montar a conta, né? Então pegar aqui distância de um para outro, distância de A a B, de A a B que seria, e de A a C. Então peraí, deixa eu ver quem que tá aqui. Aqui é A a B e aqui é A a C. Eu conseguiria essa parte da distância aqui e essa parte da distância aqui, né? Aqui que seria interessante, né? Mas quem seria esses valores, né? Aqui tá vamos ver aqui. 2, aqui seria o 2, para cá seria 1. É isso, 2 para x, 2 para x, 2 para x e menos 4 lá, com 2 e menos 4. Menos 4 é menos 1. Nossa, eu tô chegando nada aqui com isso aqui. Eu devia ter ampliado. Eu devia ter ampliado. Esse aqui é o ponto B, né? Esse aqui é o ponto A. Ponto A, aonde que é o ponto A? Tá 2. Gente, tô me confundindo, né? Tô batendo a carçoleta aqui. Eu vou tentar aqui enxergar de algum ponto. Então, peço até desculpa, está demorando um pouco esse. Eu não estou conseguindo enxergar os pontos. Vou tirar o óculos para ver se eu consigo enxergar. 2. Quem que ele vai se unir? Aqui o ponto A. Dois. Mas poxa, aqui não tem tal angular. Eu não tô conseguindo ler, gente. Tô dando tilt aqui na ampliação. Tá, eu vou tirar um pouco para mim ver se eu consigo enxergar melhor. Tá bom? Trazer mais perto do rosto. Tá? Quais são os pontos? Tá? Dois e menos 4. Vou colocar aqui, ó. A, 2 e menos 4. Tá? Pera aí um pouco, eu mostro para vocês, tá? Depois, 5 e menos 6. Tá aqui, 5 e menos 6. Desculpa aí. Depois eu vou ver outra trajetória. Essa distância aí seria a distância do A até o B. Tá certo? Então, distância do A até o B. Qual a fórmula que vocês vão usar? Distância de AB, tá certo? Pegar aqui, distância de AB, o certo seria fazer aqui, né? Então, o certo fazer aqui, né? Mas eu vou usar o espaço de lá, mas vocês fazem aqui, tá bom? Vai ter uma outra folha aqui, tá? Tá aqui, ó, xb menos xa elevado ao quadrado, yb menos ya elevado ao quadrado. Aqui eu vou colocar para vocês numa outra cor, tá certo? Quem que é o x? Aqui vai ser o xa, ya, então aqui é 4, tá? 2 e menos 4.
e aqui xb, yb. Tá certo? Então tá aqui. Então você vai pegar esses valores aqui e substituir aqui, tá? Nessa formulinha, fazer e tirar a raiz quadrada. Tá? Até tirei o óculos para me ver se eu enxergava um pouquinho melhor. Tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. O outro. Você tem que ter uma distância de AB e uma distância de BC. De BC. Então vai ter que ter essa distância e essa para calcular. Então são duas. Distância de BC. Tá certo? Como é que a gente vai fazer? Um menos o outro, tá? Vou pegar aqui. XC menos XA elevado ao quadrado. YC menos YA elevado ao quadrado. Quem são essas distâncias? Então vamos lá. O A a gente já sabe que a gente já colocou menos 2 e 4. E o C, qual é a distância? 4 e menos 1. Tá aqui. Vou pegar aqui e determinar. Lá, quem são esses? XA, YA. XC, YC. Então você vai substituir esses daqui, aqui dentro, tá certo? Aqui na formulinha. Vai substituir, vai calcular, fazer a potência, vai somar e tirar a raiz quadrada. Então, quais são o que você tem que fazer aqui? A potência, né? Substituir primeiro, né? Substituir, tá certo? Primeiro passo. Depois potência, depois soma e raiz. Aí achou a resposta, tá? Tem que ser um desses daqui, basicamente. Desculpa, eu bati aqui em cima da mesa, tá? Então, basicamente, vai ter que ser essa sua jornada. A primeira, como que eu vou achar a área disso daí, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um triângulo. Como é que se acha uma área de um triângulo nessa situação? Não sei se vocês viram no ensino fundamental, quando a gente trabalha com área, a gente vai pegar aqui, ó, base vezes a altura dividido por 2. Tá? Esse é o sentido, tá? Quando você achar essas duas contas aqui, o que você vai fazer? Então, eu estou achando aqui uma base e uma altura, tá? Aí, o que vai acontecer? Você vai pegar esse valor aqui e vai colocar aqui, área, tá? Quem que vai ser a base, tá? A base é a AB. E a outra vai ser o BC, tá? A altura vai ser o BC. Então, aí você vai pegar aqui o valor, vai calcular a área, tá certo? E vai pegar os dois valores aqui e multiplicar um pelo outro do que você encontrou. Então, a área de AB vezes a área de BC. Vai dividir por 2 e vai encontrar a resposta. Quem será a resposta? Tá certo? Deste valor. Como que você vai conseguir lá encontrar essa resposta? Tá bom? Então aí é com vocês, tá? Tô mostrando aqui o caminho, as fórmulas a serem utilizadas, né? E daqui a pouco a gente volta outra vez, que eu tenho um terceiro bloco. Até mais!